Olá, maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa postagem número 11. Hoje nós vamos conversar sobre filmes e livros. Eu trouxe para vocês o filme Teia Diary of Anne Frank, o Diário de Anne Frank. Vamos entender o percurso da nossa postagem falando sobre o filme, contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, quais lições que a gente consegue tirar com o filme Diário de Anne Frank. Trouxe algumas imagens do filme para vocês verem e trouxe para vocês conhecerem também o filme, o Diário de Anne Frank e assim por diante. Falando sobre o filme. O filme tem a Diário of Anne Frank. O Diário de Anne Frank se passa em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, em que Anne Frank, uma menina de 13 anos, muito curiosa e inteligente, Anne ganha de presente de aniversário um diário de seu pai, onde por meio desse diário ela começa a escrever os relatos vividos por ela e por sua família durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que a sua família teve que se mudar de casa e ir para um anexo em busca de segurança para a família dela. Então, durante o período da Segunda Guerra, a família de Anne ficou confinada dentro de um anexo para sua proteção, porque muitos dos judeus estavam sendo levados aos campos de concentração e acabavam sendo mortos. Vamos entender o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, para a gente entender, ela ocorreu no dia 1º de setembro do ano de 1939. Então, com os blindados de Adolf Hitler, invadiram o oeste da Polônia. E ainda nesse mesmo mês, as tropas soviéticas invadiram o leste. Então, houve a presença de muitas colunas, principalmente de tanques, que vieram a avançar rapidamente. Os seguidos pela infantaria e por uma intensa cobertura aérea tática conhecida como Blitzkrieg e assim por diante. As lições que a gente consegue tirar com o filme Diário de Anne Frank. De acordo com Anne Frank, ela falava que os judeus eles não podiam fazer muitas coisas, como frequentar um cinema, bancos públicos e nem nadar e assim por diante. Através do seu diário, Anne retratava os momentos de tensão que ocorria durante a Segunda Guerra Mundial vividos por ela e pela sua família. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um período onde a gente teve muitos embates e guerras contra a Alemanha nazista, em que os judeus eles tinham que ficar confinados, eles não podiam sair para as ruas, e se eles saíssem, eles seriam levados aos campos de concentração e eles eram mortos. Anne lutou bravamente pela proteção de sua família. Ela tinha medo de perder a sua família e que eles fossem levados aos campos de concentração e assim por diante. Eu trouxe para vocês, no próximo slide, algumas imagens do filme Diário de Anne Frank para vocês verem. Essa primeira imagem é a Anne deitada na cama dela, né, na nova casa dela, que seria o anexo, que ela teve que se mudar por conta da Segunda Guerra Mundial. Essa próxima imagem é a Anne Frank e a sua irmã Margot Frank. Essa próxima imagem aqui, que a gente consegue ver, é Anne Frank e os seus pais. Foi durante um período da Segunda Guerra Mundial em que eles tiveram que sair nas ruas, né? Eles estavam com muito medo, principalmente, mas eles tinham que sair mesmo assim, porque eles tinham que comprar o presente da Anne, porque seria o aniversário dela de 13 anos. Então, eles andavam pelas ruas com muito medo, principalmente com medo com que os militares levassem eles para os campos de concentração. Aqui nessa próxima imagem é a família Frank, em que eles, dá para ver bem na expressão,
E nessa próxima imagem que eu trouxe para vocês é a família Frank. Aqui dá para ver bastante a expressão deles, de medo que eles estavam, que a qualquer momento os militares viessem a bater na porta de sua casa, no anexo, né, que eles estavam morando. Então eles estavam com muito medo, eles estavam se escondendo dos militares para eles se protegerem, porque eles tinham muito medo de ir para os campos de concentração e principalmente eles tinham medo de morrer e de perder a sua família. E para Anne e Frank, a família sempre... E para Anne e Frank, a família, ela sempre foi o bem mais valioso para ela. Ela sempre tratava os seus pais com muito carinho e a sua irmã também. Elas eram inseparáveis, eles eram inseparáveis. Próxima imagem aqui, eu trouxe para vocês a imagem da família Frank. Aqui dá pra gente ver a expressão deles, que eles estavam com muito medo que os militares eles viessem a bater a qualquer momento nas suas portas e levassem a sua família para o campo de concentração. Então, eles estavam muito assustados também, estavam com muito medo. Então, eles se mudaram da casa que eles moravam para o anexo em busca de segurança e para que eles se escondessem e se protegessem também. Essa próxima imagem que eu trouxe para vocês é a família Frank. Então, nessa primeira imagem aqui é a Anne Frank, a Margot Frank, o Otto Frank, que é o pai da Anne Frank, também, e alguns outros amigos deles, né, que eles ficaram também escondidos com eles no anexo e assim por diante.